E aí, meus queridos, tudo certo com vocês? Bom, estou passando aqui para a gente conversar sobre esse GP do Bahrein, né? Falar tudo o que aconteceu aí nesse final de semana, da quarta etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1, tá? Tudo isso, muito mais, só depois da vinheta. Então roda! Fala galera, eu sou o Rafa. Bom, estou passando aqui para a gente conversar um pouco sobre esse GP do Bahrein, né? Falar tudo o que aconteceu aí nesse final de semana, desde os treinos livres, classificação e corrida. Então eu vou deixar aqui, ó, nos capítulos, tudo divididinho para você, porque às vezes você quer saber só o que aconteceu na classificação ou só o que aconteceu na corrida. Então eu já vou deixar tudo no esquema aqui para você, só pegar e arrastar o vídeo, tá? Mas o ideal é que você permaneça comigo aqui até o final. Então vamos começar pelos treinos livres, né? Não dá para entrar no detalhe aqui de tudo. Eu vou falar só de duas curiosidades que aconteceram nos treinos livres. Por exemplo, no treino livre 1, a gente teve a presença de um outro brasileiro, né? O Filipe Drugovich, que andou aí com o carro, né? No treino livre 1. Mas ele acabou andando muito pouco, o carro ficou mais na garagem aí, né? Fazendo ajustes e tudo mais. Então teve pouca oportunidade aí o Drugovich de demonstrar o seu talento. Uma outra curiosidade aí também que teve aquele lance, né, do Alonso tirando o volante e colocando, né, com o carro em movimento, enfim, um lance perigoso aí, né, dependendo da onde que ele estava, da velocidade que ele se encontrava. É um lance, no mínimo, aí curioso. Ainda não se sabe se o volante saiu de forma intencional, né, ou se foi ali um mero acidente e tudo mais. Tá? Fato é que foi uma imagem muito curiosa aí que rolou aí nessa sexta-feira. Tá? E por incrível que pareça, as duas curiosidades que eu trouxe hoje foi sobre a Aston Martin. Né? O Drugovich, piloto reserva aí da Aston Martin, guiando no treino livre 1, e o Alonso também, né, piloto aí titular da Aston Martin, protagonizando essa cena num tanto quanto inusitado. Passando então para a classificação. Tá? A classificação ela teve uma situação interessante, porque os carros demoraram a sair do pit stop, né, mesmo com o tempo já rolando e tudo mais, porque anteriormente ao início da classificação, veio uma forte ventania e jogou muita areia na pista. Então, muitos dos pilotos entenderam que não era o momento ideal para sair na pista, deixaram outros pilotos sair primeiro, tá? Para ir limpando a pista e aí, consequentemente, eles saírem e ter uma volta um pouco mais limpa, né? Pegar a pista aí um pouco mais limpa, mais emborrachada, com menos areia, né? Então, eles demoraram alguns minutinhos, deixaram outros pilotos irem na frente para ir limpando a pista. Os pilotos que fizeram isso foram mais aqueles pilotos que estão mais na liderança ali, né, que disputa um pouco mais na linha de frente. No Q1 a gente teve a queda do Oliver Berman em último colocado, em 20º. A gente teve o Lance Stroll em 19º, o Bortoleto em 18º, o Lawson em 17º. O Lawson teve um problema no DRS, né? Quando ele pegou a reta lá e ele acionou o DRS fechou automaticamente. Então fez com que ele perdesse muito tempo, né? Que ele não conseguisse aí melhorar o seu tempo. E tivemos também o Alex Albon, né? O Alex Albon que tentou ali melhorar o seu tempo na última volta, acabou cometendo alguns erros e não conseguiu melhorar. No Q2, a gente teve ali caindo em 15º o Ocon que sofreu um acidente logo na saída ali da curva 2. E assim, eu jogo muito nessa pista, né, no Fórmula 1, no videogame. E assim, essa pista, ela é muito boa de jogar, eu particularmente eu gosto muito dela, mas essa curva 2, ela é um pouco traiçoeira realmente, assim, porque quando você ataca muito a zebra, e você sobe com o fundo do carro, na zebra ali da curva 2, o carro perde a aderência, né, das rodas com o chão. E aí você vira passageiro. Isso já aconteceu comigo e aconteceu agora com o Ocon também. Né? Então ele passou por cima dessa zebra da curva número 2, ele ficou sem aderência nos pneus, com isso perdeu a traseira e bateu no guarda-reio, né? Destruiu o carro ali da Haas. A expectativa era para ver se o Ocon teria condições de largar no domingo, né? Ele em si estava tudo bem com ele e tudo mais, mas o carro teve muitos danos aí e a preocupação era se ele viria largar na corrida. Tá? Acabou largando, enfim, os mecânicos conseguiram consertar o carro dele a tempo. A gente teve aí o Alonso em 14º, o Hülkenberg em 13º, o Hülkenberg que depois ele tomou uma punição, né? O tempo que ele tinha feito no Q1 foi deletado por limites de pista, então ele perdeu 3 posições, então ele foi largar só em 16º, e aí todo mundo que estava atrás dele ali, né, até o 16º colocado, acabou ganhando uma posição. O Adjar em 12º e o Durham em 11º. Durham que ficou aí
milésimos de segundos para passar para o Q3. Acabou ficando de fora. No Q3 a gente teve aí a pole do Piastri, né, com a McLaren. Eu já tinha antecipado com vocês aqui no vídeo de prévia, inclusive eu vou deixar ele aqui no card, falando que a McLaren seria dominante esse final de semana, né, não tem jeito. Esse circuito já é um circuito padrão assim da Fórmula 1 e é o circuito onde as equipes fizeram ali a pré-temporada, né? Então as equipes já estavam com os dados tudo em mãos para essa corrida. A pole aí do Piastri largando na frente, seguido aí do George Russell, tá, em segundo colocado, o Leclerc em terceiro, tá? O Kimi Antonelli em quarto, em quinto ali o Gasly que conseguiu uma ótima posição com essa Alpine, tá? Em sexto lugar a gente teve o Norris, e aí não pode acontecer isso, né, do Norris ficar muito distante do Piastri com o melhor carro, né? O Norris tinha que ter feito ali 1-2 com o Piastri ali na frente, ele que cometeu alguns erros aí, a gente vai falar um pouco mais da corrida também mais para frente, vai comentar de alguns erros que ele também cometeu, tá? Mas ele não pode largar muito atrás, senão daqui a pouco a McLaren vai deixar de olhar para ele como um futuro campeão e vai começar a olhar o Piastri, tá? Então, se o Norris quer ser campeão esse ano, ele tem que abrir muito bem os olhos aí, porque o Piastri ali, ó, de pouquinho em pouquinho tá conseguindo galgar o seu espaço na equipe. Em sétimo colocado ficou o Verstappen, em oitavo o Carlos Sainz, em nono o Hamilton que teve uma classificação aí um tanto quanto ruim, né, poderia ter terminado um pouco mais para frente, e em décimo o Tsunoda que aos poucos está pegando a mão desse carro, né, pegando um pouco do ritmo e tudo mais. Então essa foi a classificação. Passando agora para o domingo, né, o dia da corrida. Antes da corrida a gente teve aí as corridas de Fórmula 2 e Fórmula 3. Na Fórmula 3 a gente teve um vencedor brasileiro, né, o Rafa Câmara, meu xará aí. Ele que está liderando o campeonato de Fórmula 3. Então vamos ficar de olho aí nesse menino aí, porque ele pode, né, despontar aí como um futuro postulante na Fórmula 1. Tá? Me parece ter muito talento aí esse menino, então vamos ficar de olho nele aí, como que vai ser o desempenho dele ao longo desse ano na Fórmula 3 e possivelmente no ano que vem na Fórmula 2. A gente teve aí também uma volta do Jack Stewart a bordo da sua Tyrrell 1973, né, o carro que te deu ali o tricampeonato, tá? Um belíssimo carro azul da Tyrrell. Para mim ele só não é mais bonito do que o carro de 6 rodas da Tyrrell, né? Mas enfim, a Tyrrell que hoje é a Mercedes, né? A equipe que foi passando por diversas transformações aí ao longo do ano, hoje em dia é a Mercedes, né? Eu acho sempre legal assim essas homenagens assim, principalmente vendo um senhorzinho, né, dirigindo um carro de corrida, enfim, é muito bacana mesmo, porque a história desse esporte é muito linda, né? Muito linda mesmo. Então é uma nostalgia só assim poder ver esses carros de novo na pista. Agora falando da corrida em si, a gente teve a largada ali, né? O Piastri defendendo a sua posição ali, né? O Russell tenta uma ação de ultrapassagem, mas o Piastri defende. Uma belíssima largada do Norris, que tinha largado em sexto e já pulou logo para terceiro ali, né? Ainda na primeira volta. O Hülkenberg largou mal e acabou caindo para último colocado. Destaque para o Berman, que no fechamento da primeira volta ele já estava em 15º, ou seja, ganhou 5 posições, né? Ele que tinha largado em último. E logo depois a gente viu sobre a punição que o Norris viria a receber de 5 segundos por ter largado fora do colchetes. Então você tem ali a marcação, né, de um colchetes ali na reta principal de largada e tudo mais, e o Norris acabou avançando um pouco à frente do colchetes, né? O próprio Verstappen denunciou ele, né, que foi o X9 aí da questão. O Verstappen que é o melhor amigo do Norris aí, e que o Norris tanto defende, né, Norris? Então o Verstappen foi lá, acusou no rádio que o Norris tinha parado fora do colchetes, e com isso o britânico tomou 5 segundos de punição. Viria a ser pago, né, na sua primeira parada nos boxes. Então a janela de parada aí para quem estava com pneu macio, ela começou logo na volta 6, tá? Com o Hülkenberg. Depois teve o Adjar também parando. Na volta 11, quem parou foi o Norris, tá? E aí pagou a sua punição aí de 5 segundos. Parou junto com ele o Verstappen, que calçou ali os pneus duros, e a tentativa, né, de estratégia era levar esses pneus duros até o final da corrida, tá? Mais para frente a gente vai ver que essa estratégia não deu muito certo. E também o Gasly parou junto com o Verstappen, né, para marcar ali os líderes e não ficar muito distante. Na volta 15 o Piastri também para, e o Bortoleto, que para junto com o Piastri, acaba caindo para último colocado, ele que calçou aí pneus duros também na tentativa de alongar esse stint e chegar
até o final da corrida. Só que algumas voltas depois, o Verstappen veio no rádio falar com a equipe que estava enfrentando muitas dificuldades com esses pneus duros, né? Não estava tendo muita aderência ali. E com isso ele foi tomando algumas ultrapassagens, né? De carros que vinham mais rápido do que ele. Uma delas foi protagonizada aí pelo Hamilton. O Hamilton que depois que calçou os pneus médios novos, ele saiu ultrapassando muitos carros, né? Teve um momento lá que foi festival de ultrapassagem do Hamilton, ele passou 4 carros em voltas seguidas. Ele passou o Durham, o Verstappen, o Antonelli e o Ocon. O Leclerc, que também estava na mesma estratégia de pneus do Hamilton, né? De pneus médios novos, ultrapassa o Norris. E na volta 27, ou seja, 16 voltas depois, o Verstappen volta para o box para tirar o pneu duro, né? Com aquele desempenho tenebroso, e colocar o pneu médio. O Verstappen que voltou em último colocado e teve que vir galgando todo o pelotão de novo. Na volta 28, o pessoal que estava mais atrás ali para no box pela segunda vez, tá? E aí o Antonelli vai e coloca pneu macio, né? Achei essa estratégia um tanto quanto inusitada, mas, se eu não me engano, era o único composto que eles tinham disponível. Com isso, o Verstappen dá uma escalada muito boa, já chega ali na zona de pontuação. E na volta 31, depois do Tsunoda ter feito a sua parada, em uma disputa ali com o Carlos Sainz na curva 1, ele dá uma rebolada, né, uma distracionada ali no carro, acaba abarroando a lateral do carro do Sainz, que faz um buraco, né, ali expondo ali o radiador, e com isso cai muitos detritos na pista, né, a pista fica muito suja, e na volta seguinte, né, na volta 32, é acionado o safety car. No momento do acionamento do safety car, os líderes vão todos para o box, né, do 10º até o primeiro, correm todo mundo para o box. O Piastri vai para o box e volta ainda como líder, né, para você ver o tamanho da diferença que ele estava para os outros colocados. O Russell vem para os box também e calça pneu macio, tá? E aí, de novo, aquela estratégia da Mercedes um tanto quanto inusitada, né? Mas, se eu não me engano, era o único composto que eles tinham disponíveis, né? E a intenção ali era segurar o Russell até a volta 57, ou seja, mais 25 voltas com pneu macio. Por isso que o Russell vem no rádio falar que essa estratégia era audaciosa. O Antonelli também parou, calçou macios de novo, né? E aí a terceira parada do Antonelli, o Antonelli foi o único que fez aí 3 paradas. E aí na volta 36, ou seja, 4 voltas aí com o safety car, a gente tem uma relargada em movimento, ou seja, o safety car vai para o box e os carros continuam seguindo, né? Não é aquela relargada parada, igual como se fosse a própria largada, né? E aí o Russell, mesmo com pneus macios, ele não tenta atacar o Piastri, porque a ideia dele era poupar o pneu até o final, né, da corrida, então ele não fez muito esforço ali para atacar o Piastri. Mas o que aconteceu foi do Hamilton passar o Norris, tá? Nessa relargada, e aí o Norris tenta dar o troco, mas passa o Hamilton por fora, então a equipe vem no rádio e pede para o Norris devolver a posição, o Norris devolve, e aí depois o Norris passa o Hamilton de novo, mas aí tudo legal. Logo depois da relargada, o Sainz dá uma fritada ali na curva 10 e quase acerta ali o Antonelli. O Antonelli, para não bater, ele tira o carro, né? É jogado para fora ali e tudo mais. Esse é um lance clássico para punição, mas acabou que o Sainz não foi punido. E aí na volta 38, o Russell começa a relatar alguns problemas eletrônicos no seu carro, né? E um desses problemas é a falha, né, no transponder, ou seja, no GPS ali do carro do Russell. E aí na transmissão mostrou que o carro do Russell estava fora do circuito e ele foi caindo cada uma das posições no grid ali, né? Isso só na imagem, porque na corrida mesmo o carro do Russell permaneceu em segundo colocado, com o mesmo ritmo e tudo mais. É só porque como ele perdeu o sinal ali para a transmissão, e aí ele acabou caindo para último lá na tabelinha de tempos, enfim, mas ele permaneceu em segundo colocado, tá? A gente viria mais para frente que esse problema eletrônico iria causar ainda mais problemas para o Russell. Na volta 42, o Lawson toma 5 segundos de punição por bater no Stroll, né? Esbarrou no Stroll lá. E na volta 46, a equipe Williams chama o Sainz para abandonar, né? Convida ele a retirar o carro por causa do buraco ali na lateral que eu comentei com vocês, né? Sem condições do Sainz permanecer na pista. Na volta 50, a Mercedes chama o Russell no rádio, falando com ele que o volante pode apagar a qualquer momento, tá? E aí ele até brinca, falando assim, o volante não pulando no meu colo, o resto pode deixar que eu guio aqui. Então, mais um dos problemas eletrônicos aí que o Russell vem enfrentando. Na volta 52, o Norris, com muita dificuldade, passa o Leclerc,
né? O Leclerc ainda tenta dar o troco ali, mas dá uma rebolada, uma distracionada ali e não consegue retomar a posição. E o Russell continua falando no rádio dos problemas que ele tem enfrentado, né? Agora com problemas de marcha, né? De engate de marcha. E também a equipe avisa o Russell que ele teve um acionamento do DRS. E aí o Russell fala que em momento nenhum ele acionou o DRS, que isso era o problema da eletrônica, né? Que acionou o DRS sozinho, tá? E aí a FIA até foi investigar no final da prova se teria algum problema. O Russell não foi punido, tá? Porque a FIA entendeu que esse foi um problema técnico do carro, não foi ele que acionou o DRS, né? Porque para o acionamento do DRS ele teria que estar a menos de um segundo do carro da frente e numa zona específica, né? E o que aconteceu foi o acionamento fora de zona completamente, assim. Na volta 54, o Lawson toma mais 10 segundos de punição agora por ter batido no Hülkenberg, né? E aí esses 15 segundos de punição que o Lawson tomou, eles viriam a ser acrescidos no final da corrida, porque o Lawson não viria parar mais no pit stop. O Norris, ele até chega no Russell, né? Tenta passar, o Russell defende a posição ali e termina atrás do Russell mesmo, né? O Russell termina ali em segundo colocado, o Norris em terceiro. O Verstappen passa o Gasly na última volta, né? Conquistando ali a sexta posição. E o Piastri vence o GP do Bahrein, né? A segunda vitória do Piastri. É uma vitória muito importante, né? Igual eu falei com vocês aqui, se o Piastri ele quer se colocar como um postulante ao título, né? Se ele quer ter essa briga com o Norris, ele vai ter que demonstrar para a McLaren que a McLaren pode confiar nele, que a McLaren deve investir nele em vez do Norris. E como que ele faz isso? Com resultados, né? Sempre cravando a pole, sempre chegando na frente do Norris. Então o Piastri está num caminho aí muito bom de poder brigar por esse campeonato aí. O Piastri não assume a liderança do campeonato, ainda quem é o líder é o Norris, porque o Piastri chegou em sexto em uma das corridas aí, e o Norris não chegou tão longe assim. Então por isso que o Norris está liderando o campeonato. Mas é aquela liderança culposa, que não tem intenção de liderar, né? Porque o Piastri tem feito muito mais ultimamente para conseguir brigar por esse campeonato. E aí um detalhe curioso foi a bandeirada aí do Luca de Montezemolo, né? Uma figura aí muito conhecida principalmente na Ferrari, né? Já está aí com bastante idade já. O Hülkenberg, depois da prova, ele foi desclassificado pela mesma desclassificação que aconteceu com o Hamilton, com o Leclerc e com o Gasly lá no GP da China, né, que é o desgaste da prancha embaixo do carro. E aí o Bortoleto, mais uma vez, acaba chegando na frente do Hülkenberg, né? Eu tenho visto ultimamente muitas críticas, principalmente nas redes sociais, com o Bortoleto, né? Só que, assim, gente, a gente tem que ter um pouco de cuidado com as críticas com o Bortoleto, porque ele ainda está aprendendo a andar de carro de Fórmula 1, né? Ele pegou o pior carro do grid, tem muitas pistas que ele está correndo que ele nunca correu antes, nem de Fórmula 3, nem de Fórmula 2, tá? A gente precisa ter um pouco mais de paciência. O importante é ele sempre chegar na frente do companheiro. E isso, em grande maioria das vezes, ele tem conseguido. Ele tem que melhorar mais em classificação, ele tem que melhorar mais em largada, mas isso é com tempo, com prática e tudo mais. Não adianta a gente querer forçar isso agora, sabe? Ele tem que ir aprendendo. Ainda é só a quarta etapa do campeonato. Tenho certeza que lá no final ele vai estar um piloto muito melhor, mas a gente tem que segurar a onda aí, porque eu tenho visto aí umas críticas exageradas aí para cima do Bortoleto, que eu imaginava, inclusive, pelo imediatismo, né, que o brasileiro tem de achar que é o novo Senna, de que mesmo com o carro horroroso ele vai chegar lá na frente, enfim. Mas a gente precisa ser realista, tá bom? O Durham tomou 5 segundos aí de punição acrescidos ao final da prova também, por limites de pista. Ele que já tinha passado do limite de pista 3 vezes, que é o máximo permitido aí pela FIA, e na última volta ele passou pelos limites de pista pela quarta vez e acabou aí tomando uma punição de 5 segundos. Então como que ficou o grid, né? Como que terminou a corrida? Ficou com Piastri em primeiro, Russell em segundo, Norris em terceiro, Leclerc em quarto, Hamilton em quinto, Verstappen em sexto, Gasly em sétimo, os primeiros pontos aí da Alpine, né? A Alpine que tinha sido desclassificada lá no GP da China, igual eu comentei com vocês aqui, então acaba sendo os primeiros pontos da Alpine. Ocon em oitavo, Tsunoda em nono, então os primeiros pontos do Tsunoda aí com a Red Bull, aos poucos ele tá pegando a mão do carro também. O Berman em décimo, né? O Berman, para mim, que foi o piloto do dia, porque ele largou em último e terminou nos pontos, né? Ganhou aí 10 posições, e a Haas pontuando com os dois carros também, né? Isso é muito importante, a Haas que dá um salto gigantesco aí, né, na evolução do carro. E o Antonelli terminou em 11º, o Antonelli que tinha largado aí em quarto, né? Mas com essa estratégia
de 3 paradas, acabou jogando ele lá para trás. Acabou andando para trás aí e não conseguindo chegar nos pontos. Bom, pessoal, então é esse o vídeo, né, desse final de semana. Uma vitória aí do Piastri à la Max Verstappen, né, com domínio total aí. Essa semana a gente já vai ter carro de novo na pista, tá? Me desculpa ter chegado com vídeo somente hoje, mas eu tive que reassistir a corrida nessa segunda pela manhã, tá? Então por isso que o vídeo está saindo só agora. Então eu fico aguardando vocês no próximo vídeo, tá bom? Se você chegou até aqui, deixe o seu like, não se esqueça de se inscrever no canal e eu fico esperando vocês ainda no próximo vídeo nessa semana. Eu ainda vou vir aqui falar um pouco sobre o GP da Arábia Saudita, né, que já é no próximo final de semana, fazer um vídeo de prévia aqui para vocês e eu fico aguardando vocês até lá então. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.